Saídas e chegadas do Palmeiras. Ô, Fael, a gente deve ter uma dança das cadeiras relativamente grande no Palmeiras. O Naves foi procurar outro dia o Abel para perguntar sobre o futuro dele, e o Abel disse que ele pode procurar clube. Se pintar proposta pelo Vanderlan, pelo Gabriel Menino, pelo Rony e pelo Zé Rafael, a gente também deve ver ele saindo, tá? O Rômulo tem situação mais ou menos parecida. O Rômulo, meio atacante que veio do Novo Horizontino, não conseguiu se firmar. A ideia do Palmeiras é negociar atletas que não têm sido muito utilizados para que esses caras possam ser substituídos por jogadores talvez mais úteis, tá? Sobre reforços, já havia contado para vocês de Santi Mingo, que é um zagueiro de 22 anos, argentino do Defensa e Justiça. Ele interessa em ter negociações quentes. O Palmeiras também gostaria de ter Facundo Torres, atacante uruguaio de 24 anos de idade, que pertence ao Orlando City. Essa operação é bem difícil por conta do preço, 15 milhões de dólares. E o Canóbio surge como um plano B pro Facundo Torres, tá bom? Pé está a contratação do Dudu no Cabuloso. Berti, ninguém vai confirmar de forma oficial. Até hoje eu estava conversando com uma pessoa envolvida nessas tratativas e a pessoa disse: Nicola, falar qualquer coisa agora só vai atrapalhar. Vai atrapalhar essa reta final de temporada do Palmeiras com o Dudu, vai atrapalhar essa reta final de temporada no Cruzeiro, e especialmente depois de tudo que aconteceu na metade do ano, quando o Cruzeiro e Palmeiras haviam se acertado com o Dudu e o Dudu recuou na última hora. A estratégia é não repetir o erro. Então os caras não vão falar nada, mas eu posso te assegurar que é grande a chance de o Dudu ir para o Cruzeiro, tá? E eu tenho percebido nas redes sociais, seria até legal que os cruzeirenses presentes participassem. Tenho a impressão de que agora, mais do que algumas semanas atrás, o torcedor do Cruzeiro começa a aceitar essa possibilidade de o Dudu ser contratado, porque os caras já perceberam que o atual elenco do Cruzeiro tem bem poucas opções para essa função de ataque, tá bom? A comentar sobre a possibilidade de André Silva, atacante português de 29 anos de idade, se tornar o centroavante dos sonhos do Palmeiras para o próximo ano. O Verdão busca desde julho a contratação de um atleta para essa posição. A ideia é repor a saída do Endrick. E com a presença do Super Mundial de Clubes na metade do ano que vem, há necessidade de um jogador de peso. Essa história do André Silva, confesso que fui absolutamente pego de surpresa. Estava fazendo um programa do Nicola aqui no YouTube nessa quinta-feira e me perguntaram: Nicola, você está sabendo que o André Silva, atacante português, pode pintar no Palmeiras? No primeiro momento eu nem lembrei desse André Silva, jogador revelado pelo Porto, com passagens pelo Milan, também teve no Eintracht Frankfurt, no Sevilha e nesse momento defende o Red Bull Leipzig, da Alemanha. Ele chegou a ser emprestado na temporada passada para o Real Sociedad, não foi bem na Espanha, assim como também não tem ido bem nessa atual temporada, tá? Foram só 8 jogos entre os 18 que o time disputou. Dessas 8 partidas em que o André esteve em campo, ele só foi titular em 2 vezes e ainda não marcou gols. Então dá para dizer que está longe de ser o André Silva dos sonhos para o RB Leipzig. Contrato até junho de 2026, ou seja, ainda há mais um ano e meio de acordo. Perguntei para uma pessoa do departamento de futebol do Palmeiras e a resposta foi, abre aspas, nunca falamos de André Silva no Palmeiras. Não sei de onde surgem essas ideias, fecha aspas. Fui pesquisar para entender como é que o nome do André Silva parou no Palmeiras e vi que um site passou a dar uma série de sugestões de camisas 9 para o Palmeiras. E lembrou do André Silva exatamente pelo momento dele, pouco utilizado no Leipzig, talvez pudesse haver uma negociação. Alguns torcedores do Palmeiras gostaram da ideia e a partir daí essa história se tornou pública. De qualquer forma, não há nenhuma negociação envolvendo Palmeiras e André Silva. O Verdão está atrás de um centroavante, mas não será esse português de 29 anos de idade. Combinado? Hora de falar sobre o Cruzeiro, que está de olho em 2 jogadores do Palmeiras, e eu não me refiro a Zé Rafael e a Rony, que vêm sendo especulados há bastante tempo. As tratativas com o Dudu foram reiniciadas e são reais. Mas há também um interesse em Mike, lateral direito, que já trabalhou com Alexandre Matos no próprio Cruzeiro e no Palmeiras. O Matos vai evitar falar sobre reforços, até para não criar expectativas, mas posso assegurar para vocês que as negociações com o Dudu acontecem e, se confirmadas, terão bases bem inferiores àquelas da metade do ano, quando o Cruzeiro se comprometeu a pagar 4 milhões de dólares ao Palmeiras e faria com que o Dudu tivesse um salário superior ao seu atual. Ele ganha no Palmeiras 2 milhões e 100 mil reais mensais. Posso contar para vocês que se o negócio com o Dudu for fechado, ele se apresenta em janeiro do ano que vem na Raposa para ganhar menos do que os 2 milhões e 100 mil reais, um contrato muito inferior. Também não vai haver o pagamento de 4 milhões de dólares ao Palmeiras. A tendência é que ele saia de graça, até porque entra no último ano de vínculo e anda em rota de colisão agora pública contra a Leila Pereira. Dudu nessa semana
agradeceu e homenageou o Maurício Gagliotti, chamando ele de o maior presidente da história e dizendo que esse sim era um presidente que sabia respeitar a torcida, os funcionários e os jogadores, numa clara cutucada a Leila Pereira. Sobre Mike, o Cruzeiro não admite publicamente, mas gostaria de trazer um jogador para disputar a posição com o William, que caiu demais de produção nas últimas semanas. O Mike é um jogador da confiança do Alexandre Matos, como eu contei, já trabalhou com ele no Cruzeiro e no próprio Palmeiras. Foi o Matos quem levou o Mike para o Palmeiras, hoje com 32 anos de idade, sem ser titular e protagonista no Palmeiras, pode enxergar a saída para o Cruzeiro como algo interessante. E a especulação envolvendo o Dudu e Cruzeiro voltou com toda a força. E eu tô para te dizer que ela faz sentido. Alexandre Matos e André Cury, representante do Dudu, têm uma excelente relação. E o Matos nunca escondeu a vontade de contar com o atacante que está encostado no Palmeiras. Coisa de um mês atrás, existiu uma reunião entre as partes para debater sobre essa negociação. Repercussão entre torcedores do Cruzeiro foi muito ruim, mas diante da ineficiência dos atacantes do Cruzeiro que não conseguem marcar gols, e a maior prova, ou a última prova, foi dada no empate 1-1 nessa quarta-feira contra o Grêmio, no Mineirão, os torcedores do Cruzeiro aos pouquinhos já começam a aceitar a ideia da contratação do Dudu, que havia na metade do ano meio que esnobado o Cruzeiro, tudo acertado, e o Dudu na última hora recuou, desistindo desse acordo. Posso contar que antes de gravar o vídeo eu procurei o André Cury e perguntei aí, tem negociações? O negócio está perto de fechar? A resposta do André Cury, não tem nada por agora, fecha aspas. Ele não descarta, não desmente e nem inviabiliza um acordo para o próximo ano. Queria contar também que o fato de o Dudu não estar sendo utilizado como imaginaria no Palmeiras faz com que aumente a chance dele deixar o clube, apesar de o vínculo até dezembro de 2025. E o Dudu, para completar, ainda fez uma postagem enchendo a bola do Maurício Gagliotti, o presidente que antecedeu a Leila Pereira, numa clara cutucada à atual dirigente. Ele respondeu uma postagem do Maurício Gagliotti da seguinte maneira nas redes sociais, abre aspas, o melhor presidente, como gestor, soube administrar um clube de futebol com sucesso e respeitar torcedores, jogadores e funcionários, sempre teve e terá o meu respeito, fecha aspas. Uma das críticas, uma das reclamações do Dudu é da falta de respeito da Leila para com ele, outros atletas e especialmente torcedores organizados. Diante desse cenário está se desenhando a saída do Dudu em dezembro e o Cruzeiro vai sim tentar a contratação do atleta, te diria que a chance é grande. Dudu, que nas duas últimas partidas nem saiu do banco de reservas contra o Atlético Goianiense e jogou apenas 24 minutos contra o Botafogo. Deixa eu falar agora dessa história que causou aí nas redes sociais. Eu vi muita gente falando, vi influenciadores de Palmeiras falando nas redes, vi Twitter, vi muito torcedor falar, portais noticiando, portais grandes, portais menores, sobre isso aqui, ó. Esse é a postagem do presidente Maurício Gagliotti falando sobre a conquista da segunda Libertadores, que foi lá em Montevidéu. O Maurício Gagliotti, como presidente, conquistou 2 Libertadores num ano só, que teve a de 2020, que foi em janeiro de 21, mas foi a Libertadores 2020, e 21 foram 2 títulos seguidos do Palmeiras com o Maurício Gagliotti de presidente. Foram 2 Libertadores. O Dudu não estava no elenco do Palmeiras em 2020, naquela Libertadores, gol do Breno Lopes, mas estava em 2021. Quando o Dudu escreve isso aí, né, em forma de gratidão, elogiando o presidente, você é um grande gestor, aquela coisa toda, vitorioso, né? A relação entre Gagliotti e Dudu é uma relação que sempre foi muito boa, desde que o presidente Maurício Gagliotti se elegeu no Palmeiras, né? O Dudu chega lá atrás, né, contratado pelo Alexandre Matos, numa outra gestão, né, gestão Paulo Nobre. O Dudu é um pouco de um símbolo de uma mudança do Palmeiras, né? Quando o Dudu chega, é campeão da Copa do Brasil. Então é um símbolo de uma virada de um Palmeiras vencedor. Então quando chega o Gagliotti na presidência do Palmeiras, o Palmeiras sobe de status, porque o Palmeiras vira campeão de Libertadores. Só que o Dudu vai embora porque ele passa por um processo pessoal muito difícil. Tinham aquelas acusações de agressões à ex-mulher e tal, que acabaram não se comprovando. Só que o Dudu vai embora do Brasil, ele vai para o Al Rei do Catar. Por quê? Muito por conta disso. Acabou que não teve nenhuma comprovação de agressão, aquela coisa toda, mas o Gagliotti foi muito importante no processo de negociação e dele ir para o Catar, de entender o momento, liberação e tal. Era um jogador muito importante naquele momento.
momento, mas ele abriu mão e entendeu que a situação era uma situação que o Dudu precisava respirar ares novos. E fez a negociação. E acabou sendo uma negociação ótima para o Palmeiras, para o jogador, que foi um empréstimo, ele acabou voltando. E o Maurício Gagliotti abre as portas para o Dudu voltar nessa negociação do Aldo Reio, né? Do empréstimo, ele acaba retornando. E abre as portas e tal, né? Contrato, renova o contrato depois com o Dudu, acaba se tornando um dos jogadores mais bem pagos do elenco, já tinha o status de ídolo, mas se transforma num grande retorno. E eu me lembro de ter entrevistado o Maurício Gagliotti na volta do Dudu, e ele é muito categórico ao falar: o Dudu é o reforço que nenhum time está contratando no mercado, porque é a volta de um ídolo, é a volta de um jogador fora de série. E aí o Dudu se transforma num jogador importante e conquista a Libertadores, né? E ajuda o Palmeiras a conquistar a Libertadores. Então, assim, é uma forma de gratidão. E hoje em dia, depois dessa situação toda de quase ir pro Cruzeiro, de quase sair, o Gagliotti não é mais presidente do Palmeiras, mas ele continua ali sempre nos bastidores, sempre ajudando de alguma maneira, não ativamente, né, mas de longe, nos bastidores mesmo. E quando teve aquela situação do Cruzeiro, eles tiveram uma conversa lá: Dudu, você é ídolo, pô, vai lá, reconquista seu espaço, você é um cara importante, sempre dando aquela força. Então o Dudu se sentiu na obrigação, por gratidão, de escrever aquele comentário. Não necessariamente quer dizer que ele deu uma alfinetada na atual presidente Leila Pereira. É aquela velha história: para você elogiar um, você não precisa criticar o outro. Então o Dudu e Gagliotti têm essa relação próxima, tem esse afeto, esse carinho entre os dois, né? Então, isso não quer dizer que ele tá lá para cornetar outra pessoa. Então, para elogiar um, você não precisa criticar outro. Então, essa relação é importante vocês saberem antes de tirar qualquer conclusão, certo? Rapaziada, boa, ficamos com o nosso giro de notícias do Verdão, as atualizações atualizadas. Para você ficar por dentro de tudo, não perca nada, deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa também o sininho de notificação. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, fui.